São Francisco Xavier, cujo dia é celebrado em 3 de dezembro, foi o grande missionário do Oriente. O que eu vou falar agora está escrito no meu blog, um texto de minha autoria sobre ele. No dia 3 de dezembro, a Igreja Católica celebra São Francisco Xavier, o grande apóstolo e missionário do Oriente. Ele nasceu na Espanha em 1506 e morreu de esgotamento praticamente só, com 46 anos, na ilha de Sancian, no Cantão, próximo à China, em 1552. Junto com seu aluno, Inácio, hoje Santo Inácio de Loyola, deu início à Companhia de Jesus, os jesuítas. Foi designado para trabalhar na Índia. São Francisco Xavier percorreu toda a parte sul daquele continente, pregando o Evangelho, formando comunidades, abrindo colégios e seminários. Enfrentou inúmeras dificuldades por trabalhar numa região de cultura totalmente diferente da sua. Muitas vezes sentiu-se só diante de um grande volume de trabalho e, estando na ilha de Goa, chegou a desabafar. Se naquela ilha houvesse ouro, os cristãos se precipitariam para lá, mas há tão somente almas para salvar. Em outra ocasião, afirmou: muitas vezes sinto uma vontade louca de percorrer as universidades da Europa, principalmente a de Paris, e pôr-me a gritar por toda parte, como quem perdeu o juízo, para sacudir os que têm mais ciência do que caridade e gritar-lhes: ai, como são tantas as almas que pela vossa apatia ficam excluídas do céu e se precipitam no inferno. Oxalá pusessem neste assunto o mesmo interesse que põe nos seus estudos. Com isso, poderiam prestar contas a Deus da sua ciência e dos talentos que lhes foram confiados. Durante suas viagens pela Índia, andava descalço, vivia em profunda penitência. O seu exemplo arrastava as pessoas para a fé. No sul daquele continente, para viver a pobreza da população local, por vários meses morou numa caverna, identificando assim com aquele povo sofrido. Talvez por isso, e não por outro motivo, tenha conseguido tantas conversões. Numa carta de 1544, registrou: tanta é a multidão dos que se convertem à fé em Cristo nesta terra por onde ando, que muitas vezes me acontece de ter os braços cansados de tanto batizar. Há dias em que batizo todo um povoado. Depois de passar pela Índia, São Francisco Xavier prosseguiu com sua missão na Malásia, em diversas ilhas desse arquipélago. Teve em seguida um encontro com Ashiro, um samurai japonês, e através dele abriu caminho para o Japão. Ashiro recebeu o batismo cristão e mais tarde, em 1549, o acolheu na ilha de Kyushu, onde morava sua família. Sobre uma conversa com Ashiro, ele disse: perguntei a Ashiro se os japoneses se tornariam cristãos se eu fosse com ele ao seu país. E ele respondeu-me que eles não o fariam imediatamente, mas que primeiro me fariam muitas perguntas para saberem o que eu sabia. Acima de tudo, que eles queriam saber se minha vida corresponderia ao meu ensinamento.
São Francisco Xavier, à semelhança do apóstolo São Paulo, não media esforços para evangelizar. Com o tempo, aprendeu a comunicar-se com os japoneses em sua própria língua, e isso facilitou seu trabalho. Inquieto por natureza, quando desejava chegar a um determinado lugar, dizia: "Se não me derem um navio, eu vou a nado." Seu grande desejo era chegar à China, mas infelizmente sua vida estava curta demais para isso. Quando estava para entrar no continente, adoeceu, assim como Moisés, que também não entrou na terra prometida. Ele morreu praticamente só na ilha de Sancian, consumido pela febre. O seu exemplo de amor ao Evangelho continua mais vivo do que nunca. Sua vida é digna de ser conhecida e imitada. Que venham novos jovens com esse desejo missionário. Hoje não precisamos ir à China para evangelizar. Para isto, basta uma olhada bem perto de nós. Você pode conferir esse texto e outros no blog GG Padre. Muito obrigado.